Que a política imperialista do governo norte-americano está de volta, disso nós não temos dúvida. Isso, é claro, ficou mais nítido agora com a posse de Donald Trump. E como se não bastasse, ele ainda concedeu uma entrevista no dia de ontem, onde ele citou o Brasil e outros países e já disse o que pretende fazer com o nosso país. Isso é claramente um duro recado ao governo Lula, que agora entra em desespero com esse anúncio recente do presidente americano e também com o desafio de lidar aí com a falta de financiamento por parte dos Estados Unidos após o mesmo suspender aí cerca de 5 milhões de dólares para as políticas públicas da ONU no Brasil. Pois é, pessoal, já na sua primeira semana de governo, Trump aí deixou países desesperados com a nova política externa do governo americano. O que vai acontecer com o Brasil daqui para frente? Quais são as implicações dessas ações do governo Trump com relação ao nosso país? Vamos lá então. Após o presidente dos Estados Unidos voltar a fazer ameaças de aumento de tarifas de importação, novamente ele falou aí direcionando essa taxação ao Brasil. Inclusive, ele disse que o Brasil quer o mal dos Estados Unidos. Eles querem melhorar o seu país, mas querem o mal dos Estados Unidos. Por isso, nós vamos impor tarifas sobre esses países. O presidente americano ainda disse que a China, a Índia e o Brasil taxam demais e que ele não vai permitir que isso continue dessa forma. Ele disse que a América é em primeiro lugar e que sempre será, e que vai colocar a América em primeiro lugar sempre. Essa não é a primeira vez que Donald Trump deixa o Brasil em apuros. Em novembro, após a eleição, ele já disse que iria tratar o Brasil da mesma forma que o Brasil trata os Estados Unidos com relação à taxação. Essas declarações aí do presidente americano ocorrem depois da canseira que ele teve com o presidente colombiano, que inclusive citou ele na coletiva. Trump lembrou do presidente colombiano e disse que ele fez isso para proteger o povo americano e os seus negócios. É claro, né, pessoal, que foi mais aí que um aviso à comunidade latina e principalmente ao Brasil. E Lula já ficou de orelha em pé com essa situação. Tanto é que ontem mesmo Lula convocou uma reunião de emergência com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, para tratar dessa situação aí dos deportados. E conforme fontes, né, internas, diz aí que Lula quer evitar afrontas a Donald Trump. É, pessoal, por que será, né? Porque uma taxação no lombo do Lula agora ia ferrar de vez o Brasil. Então, pessoal, veja, os Estados Unidos é o segundo parceiro comercial do Brasil. Uma taxação de Donald Trump a essa altura do campeonato teria um forte impacto aí no nosso país, impactos esses negativos, pessoal. Seria ruim para serviços, indústrias e também atingiria os consumidores americanos. Mas, do ponto de vista do presidente americano, isso não importa, porque o que importa é o dinheiro entrando no cofre dos Estados Unidos, como ele mesmo disse. Também, além dos desgastes, né, também haveria implicações políticas entre essas nações. Lembrando aí, pessoal, que só em 2024 as exportações do Brasil para os Estados Unidos chegaram ao recorde de 40,3 bilhões de dólares, um aumento aí de 9,2% em relação a 2023. Já as importações dos Estados Unidos cresceram aí cerca de 6,9%, passando aí para 40,6 bilhões de dólares, ou seja, 15% das compras nacionais. Corrente de comércio, soma de tudo que foi negociado entre ambos os países, chegou a incríveis 80 bilhões de dólares. Por isso, manter essa parceria comercial é fundamental para manter o fortalecimento do comércio entre ambas as nações. Outra coisa, você sabia que a indústria e o agronegócio também seriam prejudicados pelas tarifas de Trump? É, pessoal. Pois bem, caso os Estados Unidos imponham aí tarifas ao Brasil, tanto a indústria quanto o agronegócio podem ser afetados drasticamente. Isso ocorre porque a pauta de exportação é ampla e abarca aí diversos setores como a indústria extrativa, agronegócio e indústria de transformação. Em 2024, por exemplo, o produto mais exportado para os Estados Unidos foi petróleo e derivados, representando aí 14% das receitas de exportações totais. E em segundo lugar são os produtos semi-acabados, como aço e ferro, por exemplo, aí os lingotes, cerca de 8,8%. Em seguida vem aeronaves e equipamentos, em cerca de 6,7%, e o café não torrado, com 4,7% dos embarques. E por falar em aço, pessoal, por falar em aço,
Trump acabou de anunciar também que vai aumentar as tarifas sobre chips de computadores, aço e até medicamentos. Pois é, um dos únicos setores que, segundo especialistas, não sofreria tanto impacto é a carne bovina enviada para os Estados Unidos, que já sofre uma taxação mega, uma mega taxação aí de cerca de 26,5% para entrar nos Estados Unidos. Então, pessoal, embora o Brasil se beneficie de uma cota inicial não tarifada, que é cerca de 65 mil toneladas, o Brasil já atingiu esse limite aí e cerca de 70% da carne exportada para os Estados Unidos em 2024 tiveram aplicação dessa tarifa. Pessoal, outra coisa, não é só a questão das deportações que podem fazer com que o governo americano aumente as tarifas sobre o Brasil. Pois é, na campanha, o presidente americano disse que taxaria em 100% os produtos e serviços do país, no caso dos países dos BRICS, caso assumisse aí uma moeda de troca própria em substituição ao dólar. E é claro, Lula é um grande defensor dessa nova moeda dos BRICS, mas é claro, ele teme levar essa ideia adiante. Vale lembrar aí que no primeiro dia de governo, no primeiro dia de mandato, Trump retirou os Estados Unidos do Pacto Tributário Global assinado na OCDE. Pois bem, e o Lula é um defensor, claramente desse pacto e já entrou em rota de colisão aí com o governo americano só por isso. Outro ponto de divergência, pessoal, é a questão política também que envolveu o ministro Moraes aí quando proibiu o ex-presidente Bolsonaro de viajar para os Estados Unidos. Porque foi reportado aí pelo Wall Street Journal, a nova administração avalia aí impor sanções a países que praticam lawfares. Termo significa aí a prática de usar o sistema judicial para perseguir adversários políticos, no caso aí aqueles da direita. Parece que não, pessoal, mas esse tema é sensível nos Estados Unidos, ainda mais que parlamentares americanos que defendem essas sanções por conta do sistema judicial brasileiro já começaram a se movimentar bastante agora com o início aí do governo, do mandato do presidente Donald Trump. Pois é, pessoal, motivos não faltam aí para Trump taxar o Brasil e trazer dor de cabeça para a nossa economia, que já está fragilizada e que está por um fio, literalmente. Então, o que você acha disso tudo? Se você quiser e puder, deixe nos comentários a sua opinião. Até mais e até o próximo vídeo.